Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que se encontrem bem, em segurança, com saúde. Vamos dar continuidade à disciplina de Estatística e Introdução à Econometria. O conceito que a gente vai aprender hoje é sobre o erro amostral e a ver o erro amostral como uma variável aleatória de fato, né? E para que a gente precisa isso? Porque na maioria das vezes, quando a gente faz uma pesquisa de campo, um levantamento amostral, a gente precisa definir ou identificar a quantidade mínima de respostas ou de questionários que teremos que aplicar, visando atender uma série de requisitos desse nosso exercício empírico. Então, hoje aprenderemos como fazer isso, ok? Muito bem. Do lado esquerdo do meu slide, a gente vê um exemplo de uma hipotético de uma população. Associado a essa população, temos um parâmetro μ, que no caso sabemos já pela nossa notação que representa a média populacional, de valor igual a 5 do ponto a ponto, porque o R usa ponto, tá? Mas a gente sabe que o separador decimal no Brasil é vírgula, né? Vocês entenderam aí, né? É 5,4, né? Ou 5,4. Esse valor médio, obviamente, é associado a algum atributo dessa população, né? Então, pode ser, talvez, a quantidade de vezes que uma pessoa bebe água ao longo do dia. Qual é a média de vezes que uma pessoa toma água ao longo do dia? Então, a tua variável aleatória vai ser essa, né? Vai ser número de vezes que a pessoa toma água por dia. Bom, se eu tenho a população, né, eu faço esse levantamento e determino esse valor médio populacional, né? Percebe então que esse valor é único para a população, é um valor só, portanto ele não é aleatório, né? Eu perguntei a cada indivíduo da minha população a sua frequência de consumo de água e com esses valores coletados eu calculei o valor deste parâmetro. Mas nós já sabemos que no dia a dia a gente não vai ter acesso a toda a população, nós teremos que trabalhar com amostras, né? E em função da amostra coletada, eu vou ter um valor médio amostral que não necessariamente vai ser exatamente igual ao valor que você observa para o parâmetro, se é que você conhecesse o parâmetro, né? Normalmente você não vai ter esse dado aqui, você só vai ter esse valor médio amostral. E a gente já sabe, né, que esse valor médio amostral vai mudar em função da amostra, né? Se a amostra é selecionada aleatoriamente, a cada vez que eu selecionar uma amostra, ela pode ser composta de maneira diferente, por diferentes indivíduos da minha mesma população. Então, o valor médio estimado a partir dessa amostra será também um valor diferente. Neste primeiro caso, por exemplo, a média amostral foi igual a 5. Já no segundo caso foi 4, no terceiro 5,5. Neste último exemplo, supondo que eu pudesse extrair várias amostras, né? Eu vou ter um valor médio igual a 5,1. Veja que em nenhum momento essas amostras obtiveram valores médios iguais ao valor populacional, né? A gente já fez esse exercício, né? Em que a gente descobriu e comprovou que essa média amostral, justamente por mudar com a amostra, é uma variável aleatória. E essa variável aleatória, né, possui uma distribuição normal, né, com média e variância que a gente já conhece, né? Agora, o que acontece, né? Que esse valor aqui, por exemplo, x1 barra, é um valor estimado deste μ, deste valor populacional. Portanto, a esse valor estimado, eu posso associar um erro de estimação do meu parâmetro. No caso, esse erro vai ser dado pela diferença entre o valor estimado e o valor real, ou valor amostral e o valor populacional, né? No caso da média. Então, para cada amostra, eu vou ter um erro amostral, né, diferente. Uns, né, chutaram, digamos assim, informalmente,
o valor populacional para baixo, outros, né, chutaram um valor um pouquinho para cima do valor populacional, né? Então, eu vou ter erros positivos e erros negativos, né? Por que que eu estou te mostrando isso? Porque isso aqui nos mostra, né, de que dado que a média amostral é uma variável aleatória e o μ é um valor fixo e único, veja que ele não muda com a amostra, né? Esse I denota cada amostra diferente, ó, né? Então, né, o meu erro também é uma variável aleatória. E associado a ela, então, nós teremos uma distribuição amostral, ok? Então, aqui eu puxei, representando por carinhas diferentes, cada um desses erros que vão ser diferentes também em função da amostra, né? O que caracteriza uma variável aleatória e, portanto, né? O erro amostral da média vai ser definido assim, ó, como uma diferença entre a minha variável aleatória x barra, a média amostral, e o valor populacional daquela média, né? Pelo teorema do limite central, nós já sabemos que a média amostral tem essa distribuição normal, né? Com um n grande, um tamanho da amostra grande, com uma média μ, que é o valor populacional, e uma variância sigma ao quadrado sobre n, em que sigma ao quadrado é a variância populacional, é um parâmetro, um valor fixo, e o n é o tamanho da amostra. Então, se a este valor, a esta variável aleatória, na verdade, né, depois da amostra eu vou observar um valor específico para ela, né? Se a esta variável aleatória eu subtraio o valor do parâmetro, né, que é fixo, eu vou ter uma variável aleatória ainda, porém com uma média diferente. Já que a média do x barra era μ e eu subtraio μ, a variável aleatória, então a nova média será igual a zero, né? A variância não muda, porque eu só estou mudando a medida de posição, não de variação da variável aleatória. Então, como isso aqui caracteriza o meu erro amostral, a gente chega à conclusão de que o erro amostral, efetivamente, é uma variável aleatória, com uma média igual a zero, porque eu espero que a minha média amostral, né, em geral, vai assumir valores para cima e para baixo, não só valores para cima, ou não só valores abaixo do valor populacional. Então, lá na frente, a gente vai chamar esses estimadores de estimadores não viesados, né? E com uma variância igual à variância da média amostral, né? O que nos mostra, né, que de fato, então, o erro amostral é uma variável aleatória e a ela se associa uma distribuição, né? Como a média amostral tende a uma normal à medida que o n aumenta, o tamanho da amostra aumenta, então, consequentemente, né, o meu erro amostral terá também uma distribuição amostral que tende a uma normal conforme o tamanho da amostra aumenta, ok? Muito bem. Bom, como a gente vai utilizar essa informação para definir o tamanho da amostra? Suponha então que você queira determinar a quantas pessoas que eu vou ter que entrevistar para identificar a frequência de consumo de água, né? Que é tão bem que as pessoas se hidratam. Pode ser uma questão de saúde, por exemplo, né? E normalmente a gente vai ter alguns critérios que a gente vai ter que considerar. Por exemplo, o erro máximo de estimação que eu quero obter, né? Pelo menos a chance de ter um erro, por exemplo, inferior a um determinado limiar, que aqui eu estou representando por esse exinho aqui diferente, tá? Esse exinho aqui diferente. E uma determinada probabilidade, que lá na frente a gente vai ver que tem muito a ver com o que a gente vai conhecer de intervalo de confiança, né? Ambos fixos e dados, né? Você vai ter que estabelecer isso. Sabe, por exemplo, quando você escuta os resultados de intenção de voto em épocas de eleições, né? Eles falam, o percentual de eleitores a favor do candidato X é de 51%
com um nível de confiança de 95% e 239 entrevistados. Por que 239? Por que não 40, por exemplo? Ou por que não ou 240 ou 300, já para arredondar, entendeu? Por que 239? Né? Então, essas respostas saem daqui, né? Da distribuição amostral do erro, né? E dessas condições, o nível de confiança sobre as minhas estimativas, associada a essa probabilidade aqui no caso, porque nós ainda não aprendemos o que é o nível de confiança, né? E um erro máximo, né? Sendo que esse erro pode ser para mais ou para menos, né? Então, tudo que está escrito aqui, estatisticamente, se representa com essa equação. A probabilidade do erro em módulo, essas barrinhas são de valor absoluto ou módulo, ser inferior a esse erro. Ou seja, o meu erro máximo é esse valor aqui, ó, esse ezinho aqui. Com uma confiança, né, uma chance, no caso, né, de gama%, certo? Mas isso aqui, né, para a gente facilitar a conta lá na frente, a gente pode abrir, né? Tirando o valor absoluto, a gente reescreve esta desigualdade dessa maneira aqui, certo? Então, tudo isso aqui, a chance do meu erro ser de no máximo esse ezinho aqui, com uma confiança ou uma chance de gama%, se escreve, né, estatisticamente desta maneira, tá bom? Então, você guarda essa linha aqui, tá? Muito bem, a gente sabe também que o erro amostral, então, tem essa distribuição, né, amostral, né? Média zero e variância sigma ao quadrado sobre n. Então, essa probabilidade aqui, ó, pode ser reescrita desta maneira, ó. Subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Percebe que isso aqui, ó, é a raiz da variância. Na hora que eu tiro a raiz, eu consigo esse sigma sobre raiz de n, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é reescrever essa probabilidade, tendo já em mente, né, o conceito da distribuição normal padrão, né? Por quê? Porque é assim que a gente vai calcular todas as nossas probabilidades, né? Nos livros, que nem eu já comentei em outras aulas, né? No geral, possuem no final, nos seus anexos, uma tabela de distribuição, né? Com valores tabulados referentes, no caso, a uma distribuição normal padrão. Então, eu vou trabalhar para simplificar também com a distribuição normal padrão. Esse erro amostral aqui ainda não tem uma distribuição normal padrão. Ah, tem média zero? Sim, média zero é requisito da normal padrão, mas a variância tem que ser igual à unidade. Então, eu ainda tenho que subtrair, no caso aqui dá na mesma, porque a média é zero, e dividir pelo seu desvio padrão. Como, né, a gente sabe, né, que tem que fazer a transformação que a gente precisa utilizar para transformar uma variável com distribuição normal para uma outra com distribuição normal padrão, que é o que a gente está fazendo nesta linha, certo? Mas veja que esse carinha aqui, ó, é justamente o valor crítico que a gente está acostumado a utilizar, né? E esse carinha aqui vai ser o seu negativo, né? Perceba aqui, compare os valores. Se aqui eu tenho esse valor, aqui eu vou ter o seu valor negativo. Portanto, fazendo uso dessa probabilidade, eu tenho como identificar este valor crítico, seja na tabela tabulada no livro, seja no R utilizando a função que é norme agora, né? Não é mais, eu não quero mais a probabilidade, porque a probabilidade eu tenho aqui, ó, é gama para esta probabilidade, né? Mas a partir dessa informação, eu posso identificar esse valor crítico aqui marcado em vermelho, né? Tendo esse valor, né? E aplicando esta igualdade, ó, esse valor crítico aqui, ó, vai ser igual a esse errinho máximo dividido pelo sigma sobre raiz de n.
eu passo esse raiz de n para o numerador, né? Uma operação matemática simples, e eu chego a essa igualdade aqui. E a partir dessa igualdade, eu consigo um valor necessário para n, de maneira que a minha estimativa justamente, né, esteja contida nesse intervalo, né, com uma determinada chance, considerando esse erro máximo aqui previamente definido, né? Então, é dessa maneira que a gente consegue determinar o tamanho de amostra que a gente precisa para realizar uma determinada estimativa, por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos, ou para estimar, né, os hábitos de hidratação de uma determinada população a partir de uma amostra e a um determinado nível de confiança ou com uma determinada probabilidade, como no momento a gente está chamando, tá bom? A fim de ilustrar, né, a gente pode tentar resolver este exercício, tá? Veja aqui, uma instituição financeira possui uma carteira de 5.000 títulos a receber, da qual quer conhecer o valor médio com 90% de confiança, né? Dado que o desvio padrão da carteira é de 100, qual a amostra mínima, ou seja, o tamanho de n mínimo necessário para que o erro de estimativa seja inferior a 50, né? Ou seja, se o meu x barra der, por exemplo, cadê aqui o valor de confiança, 90% de confiança, o desvio padrão da carteira é 100, né? Eu não quero errar, né, a média, que aqui não é dada, né, mas não importa no momento. O que me interessa aqui do enunciado é perceber que eu não posso errar na minha estimativa com um valor x barra diferente do valor mi desconhecido aqui em mais do que R$50, né? E que esse valor, né, ou esse intervalo construído, né, represente esse valor médio, né, com uma probabilidade, com um nível de confiança de 90%. Esse é o enunciado, certo? Se leia com calma, tente formular, né, o problema antes de olhar para a solução, tá bom? Muito bem, aqui eu vou continuar. Então, em um primeiro momento, você passa todas as informações que o enunciado, que o problema, o que a tua situação te dá, né? No caso, eu tenho o nível de confiança, que é aqui de 90%, o desvio padrão dos ativos compondo a carteira, né? De 100, e o erro máximo igual a 50, né? E a pergunta é, qual é o tamanho da amostra, né, de maneira, né, que essa estimativa aqui, né, a 90% de confiança não exceda o erro em R$50, certo? Então, isso se escreve assim, estatisticamente, ou tirando o valor absoluto, né, eu reescrevo essa probabilidade dessa maneira aqui, ó, tá? Como eu sei a distribuição amostral agora, né? Eu sei a distribuição amostral do erro, né? Eu sei que eu posso transformar essa probabilidade a algo do tipo, né? Não que você precise fazer isso toda vez, na verdade a gente já tem a formulinha, né? Mas eu tô te mostrando de novo para você ver da onde que sai, tá? Bom, reescrevo isso aqui e eu chego a esse resultado, né? Isso aqui a gente sabe que já é uma variável com distribuição normal padrão, é a variável z, né? E esse valor aqui vai ser o negativo, aliás, o valor positivo do valor aqui à esquerda dessa desigualdade, né? Percebe que a única diferença é o sinal, né? E essa probabilidade aqui vai ser igual a gama, né? Logo, né? Tudo isso aqui pode ser reescrito dessa maneira aqui, tendo em vista que este valor crítico é exatamente igual a este valor aqui, certo? Muito bem. Bom, como toda essa probabilidade, percebe que essa probabilidade aqui, né, da variável estar entre menos um valor e mais o mesmo valor ser igual a 90%, graficamente, né, representa a área em vermelho aqui na minha distribuição, né?
Então, se esse 90% é equivalente à área em vermelho aqui, o que sobra nas caudas, né, será igual a 10%, certo? Como a distribuição normal é simétrica, se o que sobra é 10%, então cada restinho em cada uma das caudas será igual a 5%. Por quê? Porque aqui, ó, esses valores são simétricos com relação à média zero aqui na normal padrão, né? Então, essa cauda aqui, essa área branca, à esquerda do menos Z crítico será igual a 5% e a cauda à direita, né, do valor crítico será igual a 5%. Portanto, ó, essa probabilidade aqui vai ser igual a 1 menos gama sobre 2, ou seja, 5%. Com esse valor, usando a função QNorm no R, ou checando lá na tabela do Bussav, a partir dessas informações, né, você pode encontrar esse valor crítico como sendo igual a 1,65, tá? Como eu sei, né, que eu tenho esta relação entre esse valor crítico e o tamanho da amostra, percebe então que o N, ao substituir os valores, olha que eu tenho aqui o sigma e eu tenho esse limiar, né, para o meu erro, né, o meu erro máximo, que é igual a 50, né? Então, na hora que eu substituo aqui os valores, eu vou chegar a um valor de N igual a 10,89. Mas o tamanho da amostra é um valor inteiro, né? Então, você vai dar como resposta sempre o valor inteiro imediatamente superior ao valor calculado aqui matematicamente, tá bom? No caso, deu 10,89, portanto, o meu tamanho mínimo de amostra necessário para garantir um erro máximo, né, de estimação sobre a média vai ser igual a 50, né? O erro máximo ser igual a 50, 90% de confiança vai ser igual a 11, tá? Perceba que não é 10, não é 15, não é 20, é 11, 10 mais 1. Por isso que nas notícias, quando você vê essas informações sobre as intenções de votos, você tem esse tamanho de amostra assim, né? Meio, parece até estranho, né? Ah, a partir de um tamanho de amostra ou a partir de uma amostra de 357 entrevistados. Por que não 350 ou 400, né? Tem que ser 357, é que nem aqui também, né? Onde um N igual a 11, tá? Traduzindo isso para o R, né? Aqui eu deixei o gráfico da distribuição um pouco maior para você perceber aqui, né? Os valores, aqui você tem o mais, o valor crítico, aqui você tem menos aquele valor crítico da desigualdade, né? O sigma é 100, o gama é 90%, o erro máximo é 50%. Cuidado aqui, viu? Lembra que o gama representa uma probabilidade. A probabilidade pode ser dada de 0 a 1, que representa de 0 a 100% de chance, né? Então, para os fins de cálculo, você não trabalha com 90, de 90%, você trabalha com 0,9, né? Lembra também que o R utiliza como separador decimal o ponto, não a vírgula, por isso que eu uso ponto ao longo dos meus slides, tá? Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou usar agora com essas informações a função QNorm, né? A função QNorm me dá o valor crítico tal que a probabilidade de Z ser inferior a esse valor crítico é igual à probabilidade que você alimenta aqui no argumento da função, certo? Então, se a gente já checou, né, é o mesmo funcionamento do PNorm, só que você troca, né, o valor crítico com o valor de probabilidade e pronto, tá? Então, se você sabe que essa área aqui representa 1 menos gama sobre 2, você alimenta esse valor como entrada para a função QNorm, e esta função QNorm vai te dar o respectivo valor crítico. Veja que como estou usando essa cauda esquerda, o valor crítico dado pela função vai ser negativo, né? Ah, mas se der positivo, não tem problema. Lembra que isso aqui, na função que define, ou na equação que define o tamanho da amostra necessário, né? Vai ao quadrado, né? Então, se for positivo ou negativo, em nada vai alterar o resultado final aqui, tá?
Muito bem. Nós sabemos, então, né, que o tamanho da amostra vai ser dada por essa equação aqui. Eu deixei ela comentada para a gente não ter que ficar voltando no slide. Né? Então, substituindo o valor crítico, o sigma e o erro máximo dado, né, é dado, né, e elevando tudo ao quadrado, eu tenho que esse n vai ser também de não igual a 11. Lembra que aqui dá um número quebradinho, então o que eu estou fazendo aqui é utilizar a função Ceilin, que justamente me dá o inteiro superior mais próximo ao valor que se calcula aqui no seu argumento, tá? Então, opa, cadê o mouse? Peraí, no seu argumento, esse aqui, certo? Que seria o n a calcular, mas vai me dar quebrado, né? Então, eu vou arredondar para o inteiro imediatamente superior, no caso dando igual a 11, certo? Bom, gente, é isso então, né? A nossa aula sobre tamanho da amostra para a média amostral. No próximo, a gente vai ver então a mesma coisa, porém para a proporção, tá bom? É isso aí, então, obrigada, até a próxima.